Na verdade, começou lá com o pré-concepcional, né? E aí a paciente ligou, atrasou a menstruação, fez o teste, ligou, tô grávida. Ótimo. Aí começa o nosso acompanhamento mensal. Todo mês essa paciente precisa ser avaliada. Não necessariamente ela precisa fazer uma ultrassonografia mensal, né? O que não é uma realidade, infelizmente, na rede pública. Mas se a gente conseguir fazer pelo menos 3 ultrassons ao longo do pré-natal, ajuda a acompanhar. E aí, se essa paciente tem um pré-natal que a gente chama de risco habitual, ela pode ser vista mensalmente. Em torno de 34 semanas vai se reduzir o intervalo dos encontros, porque é onde a gente vai começar a ter chance de complicações, como aumento de pressão, né, a ameaça de parto prematuro, enfim, começa geralmente nessa fase. Já as pacientes com alguma comorbidade, ou seja, alguma doença, por exemplo, hipertensão, diabetes, esse intervalo reduz antes da 34ª semana. Então, a gente vai ver mais do que uma vez no mês. Pode ser necessário para essas pacientes de alto risco maior número de exames, com mais frequência, né? É muito importante aquela paciente que deseja o parto normal fazer a cultura, a coleta de um suave, que a gente faz a cultura para pesquisa de Streptococcus, que é uma bactéria que é a principal causadora de sepse neonatal, né? Portanto, maior causa de morte dentro do período neonatal, que é até 28 dias de vida. Então, por que a importância? Se dá positivo, a gente tem como usar antibiótico e prevenir, né? Então, tudo que a gente vai fazer é preventivo, né? E se vai ser parto normal ou cesárea, tudo vai depender das condições maternas e fetais. A gente sempre vai ter, obviamente, se for uma gestação única, a gente sempre vai ter 2 pacientes. Se for uma gestação múltipla, que são as gestações gemelares, a gente vai ter a mãe mais o número de fetos que estiver. E o melhor parto, se essa paciente não tem nenhuma contraindicação a nenhuma das vias, eu sempre falo com as minhas pacientes, é o parto em que você vai estar mais tranquila. Porque complicações, riscos, todos os dois têm. Claro que a gente sabe que o parto normal pode ter uma probabilidade de sangramento menor, de infecção menor, é um parto menos invasivo, porque você usa menos instrumentos, né? Mas se aquela paciente vai se sentir muito angustiada com o parto via vaginal, tem medo, está sentindo muita dor, está angustiada, não vai ser o melhor momento para ela. Então, ela pode optar por outra via, desde que ela seja orientada de todas as consequências que se pode Os ter procedimentos, com né? os procedimentos, né? E aí sobre o parto normal, aí aquela questão estética lá, já que é uma polêmica danada aí, né? Depois de para reconstruir, como é que funciona isso aí, doutor? Então, existem várias formas, né, de reconstrução. Na verdade, o peso gestacional não necessariamente ter o parto via vaginal apenas que vai gerar, às vezes, uma frouxidão vaginal, né? E a gente tem como resolver cirurgicamente, tem como resolver com fisioterapia, com atividade física, mas a gente também tem recursos hoje como laser vaginal, onde a gente consegue, são vários parâmetros que a gente programa o equipamento e a gente consegue fazer um fechamento, não um fechamento de não ter passagem, obviamente, mas um estreitamento do canal vaginal. Porque a mucosa, debaixo dela, a mucosa é o que a gente vê, né? O que secreta ali o corrimento vaginal fisiológico, enfim. Ela tem músculo embaixo. Então, hoje a gente tem várias energias envolvidas nesse tratamento. O laser vaginal, que é o laser de CO2, a radiofrequência, que ela é uma energia que vai um pouquinho mais profunda, então ela tonifica a musculatura, né? Então a gente consegue resolver isso também com procedimentos minimamente invasivos, feitos em consultório. O paciente não tem que fazer abstinência sexual, não tem que se abster do trabalho. Tem muitos recursos atualmente. E a mulher que quer ter o parto normal, tem alguma coisa para ela se preparar? Tem algum método, tratamento que ela pode fazer antes? Sim, hoje a gente tem a fisioterapia pélvica, onde essa paciente ela aprende a ter consciência perineal. O que é isso? Nosso períneo tem muitos músculos, né? E aí, às vezes a gente não consegue dominar a contratilidade deles. Na fisioterapia,
ela começa a ter domínio de como... Puxo é o que a força que a mulher faz no momento do período expulsivo. Porque não somente a contração é o suficiente para empurrar o neném. Então, quando ela tem essa consciência, esse treinamento na fisioterapia pélvica, ela torna esse puxo muito mais efetivo. Com isso, ela se cansa menos, ela ajuda mais a contração e esse período expulsivo é mais tranquilo. E sobre, né, você já falou, mas vamos detalhar, né, sobre a ou cesárea ou o Parto normal. Parto normal. Ou parto normal. Porque, tipo, vamos dar um exemplo, né? Uma gravidez de uma pessoa mais jovem, né? Que não tem, assim, muita experiência, e a mãe, que é um pouco mais velha, faz parto normal, mas aí não quer fazer porque acha que pode prejudicar alguma coisa. Como é que isso é tratado no consultório com o médico? Então, é a relação de confiança, porque vai exigir muita conexão ali no momento do trabalho de parto, porque como eu disse para vocês, é um momento de dor. A gente tem analgesia que pode favorecer, mas não são todos os momentos em que a gente tem essa analgesia disponível. Então, é um preparo físico na fisioterapia pélvica e psicológico durante o pré-natal. Então, é abordado explicando as fases, os pontos, o tempo de duração. O trabalho de parto ele pode durar até 18 horas. Então, isso exige metabolicamente dessa mãe, psicologicamente, né? E deve ser acompanhado. A gente tem instrumentos de acompanhamento, como um documento que chama partograma, a gente pontua a dilatação, a altura do neném na pelve, porque ele está aqui em cima. Para ele ser expulso, ele vai descendo nos planos que a gente tem estruturas de referência anatômica para saber se está evoluindo bem. Então, é importante, né, a gente dizer que tem que estar cefálico. Hoje em dia não se orienta muito o nascimento via vaginal de um bebê que está sentadinho. Qual a causa disso? Por que de não necessariamente contraindicar, mas optar pela via alta, que é a cesariana? A pelve do neném é menor do que a cabecinha. Então, às vezes, quando ele nasce na apresentação pélvica, desce o bumbumzinho com a parte da perninha e tudo primeiro, e às vezes o colo não dilatou o suficiente para a cabecinha passar, né? E aí a gente pode ter intercorrência, chama cabeça derradeira, às vezes essa cabecinha realmente não sai e a gente perde um bebezinho por asfixia. Então, é muito trabalhado esse posicionamento do neném, as fases do trabalho de parto, e sempre pontuando que acompanhou, não tá legal, a gente não vai insistir, a gente vai mudar a estratégia. Assim como essa paciente falou, e aí eu tenho uma colega que sempre falou comigo, até quando eu estava grávida, o meu Antônio estava sentado, estava pélvico, meu parto foi cesárea. Ela falava assim, não, Belinha, não pede para virar não, porque eu conversava com o Antônio para ele virar para cesárea. Mas ele não virou. Ela falou, não, Belinha, deixa disso, não, você tem que fazer cesárea. E aí, ela engravidou. E ela, não, cesárea. Rompeu bolsa. Os pais dela moravam em Belo Horizonte. Vou esperar meus pais chegar. Quando chegou, parto normal, brilhantemente. Aí eu falei, então tá bom, né? Comigo é cesárea, Mas na verdade, assim, por que eu tô contando essa história? Porque a gente não planeja a obstetrícia. Entendi. Nem sempre ela vai ser do jeito que a gente planejou ali, que a gente tentou organizar. E às vezes a paciente falou para Natal inteiro, eu quero cesárea. Se ela tiver ali uma experiência de um parto normal, uma tranquilidade, um domínio ali do seu organismo e ver assim, não, eu tô segura para seguir por essa via, tá ótimo. Então assim, você vai preparar a paciente, mas você às vezes não vai determinar exatamente o que vai acontecer. E sobre a bolsa estourou, o desespero do pai, coitado do pai. A bolsa estourou, aí eu já vi algumas matérias que, né, tem o tempo e tal. Como é que funciona lá para deixar o pessoal mais calmo aí na hora que a bolsa estourar? Isso. Só antes de começar, eu vou mandar um abraço pela minha amiga, que eu adoro de paixão, minha comadre, tá? E tá os dois bonitinhos. Renata. É médica também? É médica também?
Então, doutora Renata, um grande abraço. É isso aí, vamos convidar ela em breve. Ela é ginecologista também? Não, ela é coloproctologista. Coloproctologista. É isso aí, é uma especialidade que tem pouco, né? É isso aí. Especialidade nova para trazer aqui. Mas sobre a questão da bolsa, é o seguinte, a bolsa pode romper antes do trabalho de parto iniciar, ou a bolsa pode romper durante o trabalho de parto, ou durante a assistência a gente tem que fazer a rotura dela com os instrumentos específicos. Rompeu bolsa, essa paciente não está com dor, vai tranquilo para o hospital, pega as coisas, né, avisa o médico assistente ou quem às vezes for ter assistência do plantão, simplesmente chega, relata na recepção o que aconteceu para realizar o atendimento. Agora, se essa paciente tiver com dor, é importante que ela siga de forma mais rápida para o hospital. Não pelo risco do bebezinho necessariamente nascer naquele momento, mas se tiver dilatação, a gente pode ter, às vezes, algumas intercorrências em relação ao cordão umbilical do neném. Então, é importante que seja avaliada, né? Romper bolsa não quer dizer que o bebê está nascendo. Entendeu? Isso que eu quero deixar aqui de tranquilidade. Mas também não é uma situação que, rompeu, eu vou esperar mais um dia em casa. Não, rompeu é o hospital. Se tiver com dor, um pouquinho mais rápido.